Deuteronômio capítulo 32. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fala destilará como orvalho, como a garoa sobre a tenra erva, e como as chuvas sobre a relva, porque divulgarei o nome do Senhor, engrandecerei ao nosso Deus. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Eles se corromperam, a mancha deles não é a mancha dos seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturpada. Assim recompensais ao Senhor, ó povo tolo e insensato? Não é Ele o teu Pai que te comprou? Ele não te criou e não te estabeleceu? Lembra-te dos dias de antigamente, considera os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai e ele te mostrará, aos teus anciões e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações a sua herança, quando separou os filhos de Adão, definiu os termos do povo, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou em uma terra deserta e no deserto solitário e uivante. Ele o guiou, ele o instruiu, ele o protegeu, como uma menina dos seus olhos. Como uma águia agita sua ninhada, voando sobre as suas crias. Estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Só o Senhor o guiou, e não houve com ele nenhum Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra para que pudesse comer o incremento dos seus campos, e o fez chupar o mel da rocha e azeite da rocha pedregosa, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com gordura de cordeiros e carneiros da criação de Baçã, e bodes com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue puro das uvas. Mas Jesurum engordou e deu coices. Tu engordaste, tu te engrossaste, tu te cobriste de gordura. Então ele abandonou o Deus que o criou e desprezou a rocha da sua salvação. Eles o provocaram ciúmes com deuses estranhos, com abominações, e provocaram a ira. Eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Da rocha que te gerou, te descuidaste e te esqueceste do Deus que te formou. E quando o Senhor viu isso, abominou-os por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. E ele disse: esconderei deles a minha face e verei qual será o seu fim. Porque eles são uma geração muito insubordinada, filhos em quem não existe fé. Eles me moveram para o ciúme do que não é Deus. Eles me provocaram a ira com suas vaidades. Eu os moverei para o ciúme daqueles que não são um povo. Eu os provocarei a ira com uma nação tola. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até as profundezas do inferno, e consumirá a terra com seu incremento, e porá fogo nas fundações dos montes. Amontoarei males sobre eles, minhas setas gastarei sobre eles. Eles se consumirão com fome e serão devorados, com calor ardente e com amarga destruição. Também enviarei sobre eles os dentes dos animais, com o veneno de serpentes do pó. Por fora, a espada, e por dentro, o terror. Destruirão tanto ao jovem como à virgem, o bebê que mama e também o homem de cabelos grisalhos. Eu disse, eu os espalharei pelos cantos e farei cessar a sua lembrança entre os homens. Se eu não temesse a ira do inimigo para que os seus adversários não se comportem de maneira estranha e para que não digam, a nossa mão está alta e o Senhor não fez tudo isso. Porque eles são uma nação vazia de conselhos, e não há nenhum entendimento neles. Oh, se fossem sábios,
para que entendessem isto, para que considerassem o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 colocarem 10.000 em fuga? Exceto se a sua rocha os tivesse vendido e o Senhor os tivesse encerrado? Pois a sua rocha não é como a nossa rocha, e até os nossos inimigos são juízes, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, os seus cachos são amargos. O seu vinho é o veneno de dragões e o cruel veneno de víboras. Não está isso armazenado comigo e selado entre os meus tesouros? A mim pertence a vingança e a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade é chegado e as coisas que virão sobre eles se apressam. Porquanto o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se acabou e que não existe ninguém preso ou deixado. E ele dirá: onde estão os seus deuses, a sua rocha em quem confiavam, que comeu a gordura dos seus sacrifícios e bebeu o vinho das suas ofertas de bebidas? Levantem-se e vos ajudem e sejam as vossa proteção. Vede agora que eu sou ele, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro. Tampouco existe alguém que possa escapar da minha mão, porque ergo minha mão para os céus e digo: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão tomar o juízo, trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Farei minhas setas bêbadas de sangue, e minha espada devorará a carne, e isso com o sangue dos mortos e dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. Alegrai-vos, ó nações, com o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e trará vingança aos seus adversários, e será misericordioso com a sua terra e para o seu povo. E Moisés saiu e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E Moisés terminou de falar todas essas palavras a todo Israel e disse a eles: concentrai vossos corações em todas as palavras que testemunho entre vós neste dia que ordenareis que os vossos filhos observem e cumpram todas as palavras desta lei. Porque não é uma coisa vã para vós, porque é a vossa vida, e por isso prolongareis os vossos dias na terra, que vais passar o Jordão para possuir. E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe este monte de Abarim, até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel como uma possessão. E morrerás no monte que subirás, e te reunirás ao teu povo como Arão teu irmão morreu no monte Or, e foi reunido ao seu povo. Porque transgrediste contra mim entre os filhos de Israel, nas águas de Meribá e Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaste no meio dos filhos de Israel, mas verás a terra diante de ti, mas não irás à terra que dou aos filhos de Israel. Deuteronômio 33. E esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. E ele disse: o Senhor veio do Sinai e se levantou de Seir até eles. Ele brilhou desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. Da sua mão direita saía uma lei ardente para eles. Sim, ele amava o povo. Todos os seus santos estão na tua mão, e eles se assentaram aos teus pés. Todos receberam as tuas palavras. Moisés nos ordenou uma lei, a herança da congregação de Jacó. E ele foi rei em Jesurum, quando os cabeças do povo e as tribos de Israel se congregaram. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Esta é a bênção de Judá. E ele disse: ouve, Senhor, a voz de Judá, e traze-o a seu povo. Suas mãos sejam suficientes para ele, e que lhe sejas uma ajuda contra seus inimigos. E de Levi ele disse: sejam o teu Tumim
e o teu urim para o teu santo, a quem provaste em Massá, e com quem contendeste nas águas de Meribá, que disse ao seu pai e à sua mãe: não ouvi, e tampouco reconheceu seus irmãos, ou conheceu seus próprios filhos, porque eles observaram a tua palavra e cumpriram o teu pacto. Eles ensinarão a Jacó os teus juízos e a Israel a tua lei. Eles porão incenso diante de ti e oferta queimada sobre o teu altar. Abençoa, Senhor, a sua riqueza e aceita a obra de suas mãos. Fere os lombos daqueles que se levantarem contra ele e dos que o odeiam, para que não se levantem outra vez. E de Benjamim ele disse: o amado do Senhor habitará em segurança junto a ele, e o Senhor o cobrirá todo o dia, e ele habitará entre os seus ombros. E de José ele disse: bendita do Senhor seja a sua terra pelas coisas preciosas dos céus, pelo orvalho e pelas profundezas que jaz abaixo, e pelos preciosos frutos produzidos pelo sol, e pelas coisas preciosas dos montes eternos, e pelas principais coisas da terra e a sua abundância, e pela boa vontade daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o topo da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. A sua glória é como o primogênito do seu novilho, e seus chifres são como os chifres de unicórnios. Com eles empurrará o povo até as extremidades da terra, e são os 10 milhares de Efraim, e são os milhares de Manassés. E de Zebulon ele disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas, e Issacar em tuas tendas. E eles chamarão o povo ao monte, e ali oferecerão sacrifício de justiça, porque chuparam da abundância dos mares e dos tesouros ocultos da areia. E de Gade ele disse: abençoado seja aquele que dilatar Gade. Ele habita como um leão e rasga o braço como a coroa da cabeça. E ele proveu a primeira parte para si, porque ali, em uma porção do legislador, ele estava assentado e veio com as cabeças do povo. Ele executou a justiça do Senhor e seus juízes em Israel. E de Dan ele disse: Dan é um leãozinho, ele saltará de Baçã. E de Naphtali ele disse: ó Naphtali, satisfeito com benevolência e cheio com a bênção do Senhor, possui tu o oeste e o sul. E de Aser ele disse: seja Aser abençoado com filhos, seja aceitável a seus irmãos, e mergulhe seus pés em azeite. Os teus calçados serão ferro e bronze, como os teus dias, assim será a tua força. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga sobre os céus, em tua ajuda e em sua excelência no céu. O Deus eterno é teu refúgio, e debaixo estão os seus braços eternos, e ele expulsará o inimigo de Israel de diante de ti, e dirá: destrói-os. Então Israel habitará só em segurança, a fonte de Jacó estará em tua terra de grãos e vinho, também os seus céus gotejarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, ó povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, e que é a espada da tua excelência, e os teus inimigos serão descobertos como mentirosos diante de ti, e pisarás em seus lugares altos. Deuteronômio 34. E Moisés subiu das planícies de Moabe até o monte Nebo, até o topo de Pisga, que está diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e toda Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mais extremo mar, e o sul e a planície do vale de Jericó, a cidade de Palmeiras até Zoar. E o Senhor disse a ele: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua semente. Fiz com que a viste com teus olhos, mas não irás para lá. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou em um vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas nenhum homem
sabe de sua sepultura até hoje. E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, e o seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. E os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias. Assim terminaram os dias de pranto e luto por Moisés. E Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele, e os filhos de Israel deram ouvidos a ele, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E desde então não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Em todos os sinais e prodígios que o Senhor ordenou que ele fizesse na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda aquela mão forte e em todo o grande terror que Moisés exibiu diante de todo Israel.